desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá.
Graça e paz, irmãos. Reina o Senhor Amém. de todos os povos. Amém. Ele está entronizado acima dos querubins, irmãos. Vamos ter uma palavra de oração agora, dando início para que o Senhor aceite o culto que a Ele é prestado. Senhor, amado Deus, nesse momento, nós louvamos o Teu nome, nós engrandecemos, nós reconhecemos a Tua grandeza, ó Deus, o Teu poder, que toca a nossa alma, também a nossa mente, todo o nosso ser. Obrigado, ó Deus, por seres o nosso Pai, aquele que nos ama, que nos gerou, que pastoreia nossas vidas, que deu um dia o privilégio de podermos fazer parte da família de Deus, de poder chegar diante do Senhor em nome de Jesus, como fazemos agora, para te adorar como corpo de Cristo, como aqueles resgatados pelo seu sangue, para apresentar ao Senhor o culto de nossa alma, para que o teu nome seja honrado, junto com todo o povo de Deus nessa terra, com todos os santos anjos, ó Deus, que te louvam continuamente. Nós queremos pedir ao Senhor que aceite, que purifique o nosso coração nesse momento, para que seja um culto agradável ao Senhor, ó Deus. Nós cremos no teu poder, na tua grandeza, sobre toda a nossa nação, sobre toda a tua igreja, Deus. Por isso pedimos a ti, receba esta oração que fazemos como igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Irmãos, tem uns avisos aqui. Como os irmãos já viram aqui no boletim audiovisual, né, que ficou muito bom, mas só reforçando alguns detalhes aí. Domingo que vem é a nossa conferência missionária. Não é? Vai ter aqui a Agência Frontiers, vai apresentar o diretor deles, o Samir, vai apresentar o trabalho com os povos islâmicos, né? Já começando no sábado à noite. Então, sábado à noite, irmãos, 7 horas, nós esperamos toda a igreja aqui, não é só para os jovens, não, jovens especialmente aí, né? E nossa irmã Raitan, irmã Soraya estão ali, vão preparar aí, estão preparando já, né? Esse coffee break aí árabe, tá? Vamos ver como é que é isso aí. Eu já provei uma vez que ele ofereceu lá, o negócio é gostoso, viu? Então, vai ser sobre a divulgação, como que é, quem são esses povos, quais são as diferenças, onde eles vivem, quais são as suas indagações, não é? Então, isso aí. Em função disso, irmãos, primeiro, vai haver programação para as crianças, tá? No domingo, no sábado não. Mas no domingo tem programação especial na escola dominical para as crianças e também à noite uma programação especial ligada a esse tema da conferência. Não haverá Santa Ceia neste próximo domingo. O primeiro domingo normalmente seria Santa Ceia, vai ser no domingo seguinte, tá? Por causa disso. Outra coisa são os compromissos missionários. Irmãos, acho que a boa parte aí já recebeu, né, o papelzinho aqui para fazer o seu compromisso de fé. Todo ano a gente recolhe, né, durante a conferência, no domingo à noite a gente vai recolher. Se você, por alguma razão, só vier domingo de manhã, coloca aí no gasofilácio a entrega para mim, enfim, para o pastor,
o seu compromisso de fé. É assim que o Ministério de Expansão faz o seu orçamento para os missionários no ano seguinte. E por fim, irmãos, nós vamos ter na sexta-feira, agora, a vigília mensal que nós temos, né, que será organizada aí pelo Ministério de Singulares, né, Salvos e Singulares, e o Ministério de Expansão. Então, todos estão convidados, vai ser aqui no segundo piso ali, sexta-feira às 20 horas. São esses os avisos, irmãos. Vamos louvar o Senhor com os cânticos. Enquanto eles arrumam os cânticos aqui, vamos fazer a leitura da palavra de Deus, segundo Samuel, podem ir se ajeitando aí mesmo. Tá? Segundo Samuel, capítulo 6, versos de 1 a 11. Vamos fazer essa leitura em uníssono, né? Convido os irmãos a colocarem de pé e fazermos todos juntos essa leitura, 2 Samuel 6, de 1 a 11. Acharam, né? Tornou Javi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Pusera a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacom, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Amém, amém. Vamos louvar o Senhor. Em Romanos 11:36 diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Propósito eterno
ter como maior tesouro, te amar como a nenhum outro. Tua grandeza descoberta e toda a terra saberá. Toda a terra saberá. Somente tu és digno de exaltação. As coisas desse mundo ante a ti perdem valor. Somente tu és digno de exaltação. Tu serás reconhecido dos corações. Tudo é pra tua glória. Tudo é pra o teu nome. Tudo é pra tua glória. Seja o primeiro em tudo que eu fizer. Pois preeminência em tudo que eu fizer. Tudo é pra tua glória. Tudo é pra o teu nome. Tudo é pra tua glória. Seja o primeiro em tudo que eu fizer. Pois preeminência em tudo que eu fizer. Isso é bem em qualquer lugar. Derrama a sua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar. Derrama a sua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Me envolva na tua história. Minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história. Minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história. Minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história. Minha vida. Meu Deus, tu és meu prazer. 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 Tudo é pra tua glória. Tudo é pra o teu nome. Tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. A próxima música que a gente vai cantar se chama Vem Me Buscar. E tem uma parte da letra que diz que a igreja será arrebatada. Num piscar de olhos acontecerá. Então que a gente possa cantar essa música compreendendo que esse não é o nosso lar. Essa é a nossa casa temporária. E Jesus em breve voltará.
desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Oh, oh, oh. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Oh, oh, oh. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me
Salmo 100, 1 a 5 diz: Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o teu povo e rebanho do teu pastoreio. Entrem nas suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor é leal e eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Que a gente realmente possa cantar sabendo que a gente é dele, ele criou a gente para realmente adorar ele, que a gente realmente possa fazer isso, aclamar o nome de Deus, porque ele é bom e ele é fiel com a gente, ele cuida da gente. Outro igual não
Antes de receber a mensagem, vamos fazer uma oração para que a sua palavra seja viva em nosso meio. Senhor, amado Deus, nesse momento está aqui o teu servo, ó Deus, trazendo a palavra do Senhor. Ó Deus amado, nós pedimos que nosso coração esteja aberto, nossa mente atenta. Senhor, alimente o rebanho do Senhor, ó Deus, porque estamos aqui para ouvir-te. Usa, ó Deus, poderosamente a tua palavra nesse momento, para renovar, para trazer aquela mensagem do Senhor. Isso pedimos a ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Saudar os irmãos com a paz, doce paz de Cristo Jesus. Agradecer a Deus pela vida dos irmãos que vieram cultuar o Senhor Jesus conosco. Quero destacar o Thalisson e a Karina. Estão na galeria. Muito obrigado. Deus os abençoe. Também Gabriel, Rebeca e Ana Beatriz. Muito obrigado. Deus os abençoe. Eu quero agradecer a Deus os irmãos que vieram cultuar Jesus conosco e rogar as bênçãos de Deus sobre vocês. O meu coração está cheio de gratidão a Deus pela assembleia que Ele nos deu hoje de manhã. Gostoso, muito gostoso esse tempo, agradável. Dava para a gente sorrir de gratidão. Que coisa boa. Quero agradecer os irmãos que estão nos bastidores, que fazem as coisas funcionar tão bem. Muito, muito obrigado. Essa é a melhor igreja do Brasil. Eu sou pastor da melhor igreja do Brasil. Agradeço a Deus por vocês, viu? E Deus sabe que é sincero o meu coração. Muito obrigado. Por favor, abra a sua Bíblia. Eu estou falando muito alto? Então eu estou ouvindo melhor. Porque eu estou ouvindo tanto a minha voz. A Beth falou para eu baixar. 2 Samuel. A assembleia de hoje foi muito ordeira, muito pacífica. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, versículo 12. É a sequência do texto que nós começamos a ler como devocional. Mesmo assentados, diz assim: então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e a puseram-na no seu lugar, na tenda que ele armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor.
tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como um sem pejo, se descobre como um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe por sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falastes, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Apenas até aqui. Com a permissão do presbítero Roberto, eu queria orar mais uma vez. Ó Deus querido, em nome de Jesus, fala ao nosso coração. De forma bem clara, bem direta, específica. Queremos sair daqui com uma direção do Senhor. Abençoa os que estão aqui, abençoa os que estão em casa, os que estão longe, os que irão ouvir esta mensagem na segunda-feira, na terça-feira, ou em qualquer situação, em qualquer lugar. Abençoe-os, porque a tua palavra é poderosa hoje, é poderosa amanhã, ela é poderosa todos os dias, em qualquer lugar, sob qualquer circunstância. Que o Senhor fale conosco e nos edifique, conforme orou o teu servo, o presbítero Roberto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje, depois de 3, 4 meses de oração e trabalho, tivemos uma assembleia geral para a eleição de presbíteros, diáconos e da vice-presidência da igreja e dos secretários eclesiásticos da igreja. E nós ficamos assim a pensar, por que que alguém deseja ser líder? Quer seja líder do povo de Deus, líder de um ministério da casa do Senhor, quer seja como diácono, como presbítero, como líder de PG, como vice-presidente. O que motiva alguém a ser líder do povo de Deus? Interessante pensarmos nisso, né? Porque não é salário. Quanto é que ganha um presbítero por ser presbítero? Quanto é que ganha um diácono por ser diácono? Se esses candidatos soubessem que eles vão pagar para trabalhar, é provável que alguns dissessem, não, tira meu nome. Porque a bem da verdade é quase isso. Mas esses irmãos, motivados, alguns deles me constrangeram com tanto ânimo a ser diácono, a ser presbítero. Aquilo contagiou o meu coração com uma empolgação, uma alegria tão grande que me fez bem ser pastor desta igreja. Que coisa boa! Mas o que motiva um homem a ser líder de uma empresa,
a líder de uma cidade, o prefeito ou o governador? Qual é a motivação do presidente da República? Seria dinheiro? Será que se não houvesse salário, eles estariam também motivados a ser candidatos a cargos públicos? Será que é o poder, a influência que eles podem passar para outros, como prefeito, como vereador, como governador, como senador ou como presidente? Será que é isso? Ou é o prazer de servir? Eu tenho tanto prazer em servir que eu serei vereador sem ganhar dinheiro nenhum. Será que seria isso? O que motiva? Fato é que nós estamos conversando sobre um homem chamado Davi, da cidade de Belém, filho de Jessé, o mais novo da sua casa. Ele não quis ser líder. Não, ele não almejou isso. O que ele amava mesmo era estar com as ovelhas, o cheiro das ovelhas, tocar para as ovelhas, proteger as ovelhas. O que ele gostava era esse ambiente. Ele conhecia a linguagem das ovelhas, chamava as ovelhas pelo nome. Ele tem autoridade para escrever o Salmo 23. Tem autoridade. É o salmo mais conhecido de toda a Bíblia. É esse. O Senhor é meu pastor. Aí ele trata das características da ovelha, porque ele conhece, e conhece o pastor das ovelhas. Ele tem propriedade para escrever sobre isso. O desejo de abençoar os outros, que é característica de Davi, nasceu ali, no meio das ovelhas, quando ele as protegia, as alimentava e cantava para elas e compunha salmos ali no meio delas, sem nenhum retorno. É interessante isso, né? Não havia retorno por parte das ovelhas para Davi. Não. Ele era pastor porque ele tinha esse coração pastoral. E ali, com esse desejo de abençoar, característica essa que o acompanhou por toda a sua vida, que marca o seu caráter, agora como rei de Israel, casado, ele tem o mesmo desejo de abençoar o povo. E ele então resolveu trazer a arca do Senhor, lá de onde ela estava, na casa de Abinadab, para a cidade dele, a cidade de Davi, Jerusalém. E a arca então é preparada para ser trazida, e é trazida por 2 filhos de Abinadab. Acontece que no percurso lá, os bois tropeçaram lá. Eu nunca vi falar que boi tropeça, mas aqueles tropeçaram. E a arca então pendeu, e a arca pendendo, um dos filhos de Abinadab quis ajudar e segurou a arca, e aquilo era irreverência. Ele não podia fazer isso. A arca só poderia ser carregada por gente específica, preparado para aquela ocasião. E ele fez isso. E Deus não gostou. E irrompeu, conforme diz Samuel, contra Uzá, e Uzá morreu ali. Davi ficou muito triste, desgostoso. Ele disse, não vou trazer a arca para cá. E ele então mandou a arca para a casa de um homem chamado Obed-edom, geteu, e ficou lá 3 meses. E o povo disse, Deus está abençoando a casa dele, tudo que ele tem, por amor à arca. Aí Davi disse, essa bênção eu quero para a nação de Israel. Aí então ele mandou buscar a arca de novo, agora com mais santificação. A cada 6 passos ele sacrificava. E ele então colocou uma roupa de sacerdote e vinha conduzindo aquele povo todo. Naquele dia, a esposa resolveu não ir. Ela não foi. Não sabemos por que ela não foi. Ela ficou em casa. E ele então, pelo compromisso, ele foi. E esse episódio
episódio do transporte da arca da casa de Obed-Edom para as tendas que Davi preparou para a arca chegar, nos deixa ver o rei em casa. Aqui nos é revelado o rei Davi doméstico, o rei sem a coroa, sem os trajes reais. Nos é mostrado um rei doméstico, como é que ele age, como é que ele faz, como é que ele se comporta. E disso eu quero tirar algumas lições para a gente. Porque uma coisa é você conhecer o pastor de terno, de gravata, e olhando para vocês de cima para baixo. É a única vez que eu olho para as ovelhas de cima para baixo, quando eu estou aqui. Porque na grande maioria das vezes, eu olho assim, dado a minha estatura pequena. Aqui não, aqui, a não ser o povo da galeria. Vocês conhecem os meus ternos, mas não conhecem o meu pijama. Então eu quero trazer para vocês a possibilidade, não de vocês conhecerem o meu pijama, é bom que não, mas conhecerem o homem por trás do terno, o pastor doméstico, caseiro, o rei sem a coroa, fora do trono. Porque esses líderes que hoje nós conhecemos e chamamos por diácono X, presbítero Y, esses homens têm uma casa, eles saem desse ambiente sagrado e eles vão para casa. E o tempo em que eles passam aqui é relativamente menor do que o tempo que eles passam aqui. Fora daqui, 6 dias. Aqui, um dia só. E no dia, apenas 2 horas de manhã, 2 horas na EBD e 2 horas no culto da noite. Só 6 horas em 7 dias é muito pouco para você dizer, bom presbítero, bom diácono, que pastor, é muito pouco. Aí esse texto nos deixa ver o rei Davi, não como rei, mas como marido. Eu queria olhar sob essa ótica aqui, porque agora, de fato, ele é rei. Ele está casado e ele tem uma casa. Nas 2 últimas estudos, sermões, cultos, nós vimos ele sendo escolhido por Deus e os critérios que Deus olhou. Na segunda vez, nós vimos ele no seu pecado. E como ele trabalhou o seu pecado, como ele expôs o seu pecado. E hoje eu queria ver ele dentro de casa. As marcas caseiras do rei Davi. E a primeira é essa aqui. No versículo 20, diz assim: voltando Davi para abençoar a sua casa. Esse homem abençoou toda a nação. Toda a nação. Versículo 18, tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E o que ele chamou de bênção? Ele repartiu a todo o povo, toda a multidão de Israel, homens e mulheres, a cada um deles, um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. E ele disse, vão usar isso em casa. Aproveitem essas ofertas reais para usufruir dessas bênçãos em casa. Homens, mulheres, levem para casa essa bênção. Desfrutem dessa bênção em casa, lá no ambiente doméstico. Ele abençoou todo o povo. Agora, especialmente, inclusive, ele quer abençoar a sua família. Diz o texto que ele fez um trabalho de retorno. Ele está indo para lá, ele volta e vai para casa. Voltando-se, ele deseja abençoar a sua casa. O mesmo investimento que ele fez
para abençoar o povo, agora ele faz para abençoar a sua casa. Uma coisa é você conhecer o rei pela coroa, outra coisa é você conhecer o rei em casa. Ver o rei lá no trono, você o chama de Rei Davi. Mas em casa, eu não acredito que Mical chame ele, ô reizinho, vem cá, o café está pronto. O Fábio é militar. E quando ele chega no trabalho, a turma todinha lá, dado a sua alta patente, ó. Quando ele chega aqui, é irmão Fábio. Eu não sei se alguém chama ele de Fabinho aqui. Eu acho que não. Fábio, diácono Fábio, irmão Fábio, e em casa? Como é que a Adriana trata? Ele chegou, a Adriana, não creio nisso. Nem acredito que ela o chame de diácono Fábio. Aqui, esse homem é chamado de Robertinho. Mas é só aqui. O Ipen o conhece como Doutor Roberto. Sabiam disso? Ele é pós-doutor na área dele. Doutor Roberto. Assim é, ninguém chama ele lá de Robertinho. Ninguém, nenhum doido faz isso. E em casa, como é que é? Eu queria trazer esta ideia de que presbíteros e diáconos têm uma casa e que vão para casa. E lá eles não recebem continência, mas eles vão para casa com o mesmo desejo de abençoar a sua casa. Uma coisa é o pastor do púlpito, uma coisa é o pastor de terno, o pastor do domingo, outra coisa é ele lá em casa, num ambiente caseiro. E isso só a Beth conhece. Assim como só a Laí pode dizer quem é o Roberto sem o terno, ou sem o título de doutor. Como é que ele reage quando ela fala assim, ó, doutor Roberto, tem que sair para levar o cachorrinho. Como é o nome daquela cachorrinha sua? A Nana era uma figura. Tem que levar a Nana para passear. Aí ele disse, não, o que é isso? Eu sou o doutor Roberto. Olha lá, arranja outra pessoa. Chama o Felipe. Ah, não, eu não, que é isso? Eu sou o presbítero. Imagina o pessoal ver um presbítero levando a Nana para passear. Felipe, vem cá, você que leva a Nana. Não, é ele que leva. Porque lá ele não é doutor Roberto. Lá ele é, não sei se é Robertinho, se é Roberto, Vieira, não sei. Mas na vida aqui, Davi se nos deixa ver quem ele é. Porque ele quer abençoar a sua casa. Ele não quer apenas ser bom fora de casa. Ele tem uma família, ele quer investir. O líder precisa observar esta necessidade de que ele precisa abençoar a sua família. Eu já abençoei aqui, agora eu vou voltar. É um exercício, é um investimento. Eu tenho que mudar a rota para ir para minha casa. E para minha casa eu vou como caseiro, como doméstico. Não deixo e nem levo título algum. Já falei para vocês que eu tenho um apelido em casa, né? Um alcunha. Só a Beth conhece. E só ela me chama assim. Aqui não. Aqui ela me chama de pastor. Ontem, na casa do Renato, ela pediu uma pizza e me falou de uma forma carinhosa. Eu disse, desculpa. Para os que estavam próximos delas ouviram isso. Pastor, pode pegar uma pizza para mim? Eu fui pegar uma pizza. Entendem essa diferença? Aqui diz que Davi voltando-se. O que espera-se de um líder, seja ele presbítero, pastor, diácono, líder de ministério, é que ele tenha esse investimento de abençoar a sua casa. Que ele entenda que ele tem uma família e que ele pastoreia essa família e que essa família é o seu primeiro ministério. Ele é pastor dos seus filhos, sacerdote da sua esposa. É esse homem líder aqui, chamado de presbítero ou de diácono. Ele tem que voltar para ir para casa.
Às vezes ele tem que diminuir o seu ritmo para andar nos passos dos meninos, das crianças, como fez Jacó. Sair para abençoar a sua casa. Como é que a sua esposa se sente com a sua liderança em casa? O que é que ela pode dizer? O que é que seus filhos dizem dos líderes? O meu pai me pastoreia em casa. O meu pai me pastoreia. Ele ainda não é diácono, mas ele me pastoreia em casa. Eu sinto segurança no seu pastoreio. Ele me leva às melhores águas. Eu estou, às vezes, bebendo uma água suja e o papai diz: essa água não é boa para você, menino. Essa comida não é boa para você, esse pasto está muito seco. Mas olha, vou levar você para um pasto mais verde. Fique tranquilo, eu guardo você dos lobos. De vez em quando chega um lobo assim, aí o pai tem que ver primeiro. Isso é lobo, menina. Menina, isso é lobo. Não é ovelha. Parece, mas não é, menina. Abre o olho, abre o olho. É essa a ideia. Nós temos que defender esse rebanho. E Davi fazia isso. Somos nós, os pais, que devemos dizer para os filhos: isso é pecado, menino. Tira isso da boca, isso é pecado. Lava a boca com sabão. Minha mãe fazia isso algumas vezes, meu Deus do céu. Tinha mais sabão na minha boca do que na minha mão. Vivia com a boca ensaboada, porque eu não podia falar uma palavrinha bem pequenininha, a mamãe estava passando sabão na gente. Pense numa boca limpa, ensaboada. Era a minha. É por isso que hoje eu não tenho nenhuma dificuldade de escovar dente com sabonete. A Beth sabe disso, eu uso um creme dental lá. Não vou fazer propaganda. E quando eu uso outro, dá problema de afta na boca. Aí quando eu esqueço de comprar, era um sabonete. Vai lá, passa sabonete. E tanto que eu ensaboei, ou fui ensaboado a boca, o sabão não tem nenhum problema. É o pastor que observa isso. E esse homem chamado Davi tinha uma casa. E ele então vai para sua casa para ser bênção. Mas esse homem, além do desejo enorme de abençoar a sua casa, mesmo considerando o que a sua esposa acabou de fazer, ele passa lá alegre, pulando e saltando e dançando na presença do Senhor, conduzindo este povo em alegria ao Senhor. A mulher não foi. Ela não entrou na dele. É filha de rei, né? Filha de rei. Ela fica lá da janela. Nessa posição aqui, hein? Aí ela olha ele lá e ela censura. Ela despreza aquele olhar que marido e mulher conhecem muito bem. Quando você faz uma coisa que o cônjuge olha com essa censura assim, e você quase que treme no lugar. Ele disse: não compre. Aí você comprou. Aí você chega com a bolsa e ele olha com aquele olhar 43. Você treme na base. Meu Deus, a casa hoje cai. Ela olhou para ele com esse olhar. Ele se corrige todo, mas ele continua. Só que o pessoal tirou selfie. Todo mundo viu. Não foi só Davi. Mesmo assim, apesar desta censura, ele vai para casa para abençoar. Porque ele é sensível, ele é capaz de chorar o choro de um filho. E chorar não só pelo filho, mas com o filho. Quando Natan vem visitá-lo e disse: olha, você pecou. Ele diz: pequei mesmo, pequei, eu estou arrependido, o Senhor te perdoou. Aí ele resolve escrever o seu pecado. Eu nunca vi isso. Enquanto eu quero esconder o meu pecado e mostrar os meus tesouros, lá na sala tem um título, outro título, tem um troféu, outro troféu. Na casa de Davi está o Salmo 50. Porque o seu arrependimento é para ele um troféu. Ele não só confessou o seu pecado, mas ele escreveu o seu pecado e mandou para eu ler o seu pecado.
O Salmo 50 é a sua confissão. Ele publica isso. Esse homem sensível, ao ouvir do seu pastor que o filho iria morrer, ele ora e ele chora numa proporção ainda não vista em Israel, a ponto de os seus funcionários temerem informar para ele que o menino morreu. Dado ao seu estado, ele chorou o seu pecado, chorou o seu filho, e chorou muito. Eu sou de uma região do país em que se prega que homem não chora. Algumas vezes, a minha mãe batia e dizia, engole choro. Eu nunca vi nem dizer que a gente comia choro, que engolia choro. Mas o que ela queria dizer com isso? Gente, várias vezes a minha mãe batia e não queria que eu chorasse. Engole choro. O que é engolir o choro mesmo? É não chorar. E a gente então engoliu o choro. Aí quando eu conheci Jesus e eu vi o Evangelho, eu aprendi que o homem chora. Aí desandei a chorar, ué. Agora o difícil é fazer esse homem parar. Difícil é isso. A sensibilidade que eu tinha antes e que era impedida, agora desandou, desgovernou. Às vezes ouvindo um hino eu choro, às vezes lendo a palavra eu choro ou rio. Davi chorou muitíssimo. Sensível. Um líder precisa ter tal sensibilidade, não apenas com ele, mas com a relação aos outros. Sensível à fome do outro, sensível à sede do outro, sensível à necessidade do outro, sensível ao outro e não apenas a si mesmo. Perceber a carência do outro, isso torna um líder. Davi era assim. Davi era sensível a esse ponto. O primeiro intercessor da família diante de Deus é você. É você que vai orar ao Senhor. Oh, Deus, não deixa esse menino morrer. E ele faz jejum, e ele chora, e faz jejum, e ele ora, para que o filho não sofra. É isso que ele faz. Por fim, esse homem que foi confrontado pelo seu pastor e aceita a confrontação e confessa que pecou, que o pastor estava certo mesmo. Ele disse, você está certo, eu pequei mesmo, pequei contra o Senhor. Eu fiz o que era errado aos olhos de Deus. Ele aceita a confrontação do pastor, mas ele faz uma curva e vai para casa para abençoar a sua esposa, sabendo que ela o desprezou. Ele viu-a da janela, os olhares se cruzaram. Ele sentiu o desprezo dela, porque desprezo é algo tão intenso, tão doído, que não é possível a gente não sentir. E Davi sentiu. Mas ele engole aquilo tudo. Ele passa por cima daquilo tudo, porque o desejo de abençoar a sua casa foi maior. E ele vai para casa para abençoar a família. E ao chegar, a esposa nem espera ele entrar. Vem na porta para confrontá-lo. E disse, bela figura, fez o rei. Bonito, fez o rei hoje. Já ouviu essa expressão? Bonito que você fez, hein? Ela o censura na porta. Já havia censurado da janela, agora o censura da porta. Ela o confronta. E esse homem sensível, que aceitou o confrontamento. Português? Confronto ou confrontamento? Confronto, obrigado, professora Sônia. Aceitou o confronto do seu pastor, que aceitou o confronto do seu rei, desviou-se das lanças do seu rei tantas vezes, agora ele está em casa e é confrontado pela esposa. E ele aceita o confronto.
Ele aceita a repreensão. Ele aceita a correção. Uma coisa é você ser confrontado pelo seu pastor, pelo seu rei, pelo seu patrão. Você chega atrasado, e o patrão diz, está atrasado, hein? Bonito você! Aí você tem que engolir, ué. Desculpa, foi o metrô, foi o ônibus, foi a chuva, foi o calor. Desculpa. E engole. E quando você chega atrasado em casa, que a esposa diz assim, bonito, hein? Meia hora atrasado. E aí, como é que você reage? Desculpa, bem. Eu errei mesmo, você está certo, desculpe. Esse homem faz isso. Aqui ele diz, perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes que a teu pai e a toda a tua casa, a sua casa, mandando que eu fosse chefe por sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado, e ainda mais desprezível eu me farei. Eu aceito o confronto. Ele tira proveito das flechas que são lançadas contra ele. Das pedradas ele constrói uma casa. Do desprezo ele tira lições. 700 anos depois, entre Jerusalém e Jericó, um cego diz, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele volta, como Davi voltou. Tragam o homem. O que você quer que eu faça? Quero ver. Veja. Davi em casa. Davi sabia a razão pela que a sua esposa não foi à passeata. Sabia os seus motivos. Sabia da censura da janela. Ele viu que ela ouviu. Ele chega e ele é censurado e ele aceita a censura. Mesmo assim, ele vai para abençoar. Ele pede perdão e ele cede perdão. Davi erra e confessa o seu erro. Admite o seu pecado e escreve o salmo sobre o seu pecado. Ele é humano. Ele é homem. Ele pede perdão. E quando erram em relação a ele, ele perdoa. Quando Simei lhe pede perdão, ele perdoa. Perdoou Simei. É assim a característica dos nossos líderes. Os presbíteros em casa possuem essas características. Ele vai abençoar a casa, o diácono sai para abençoar a casa, ele investe nisso. O homem que você chama de meu bem, de meu esposo, ele tem essa característica, precisa ter. Ele é capaz de chorar, a sensibilidade do filho. O filho chegou e disse, pai, eu tirei 5 na prova de matemática. Era para tirar 8. Eu não consegui. Menino, vamos lá, que isso, campeão? Vou estudar com você. Eu não sei matemática, mas eu vou aprender para ajudar você. Essa ideia de interação, de ajudar, de estar junto. É isso? Pais são assim? Aceitam ser confrontados em casa ou em casa? De jeito nenhum. No trabalho, vá lá. Na igreja, tudo bem, mas em casa, que é isso? Aceitamos o confronto? Temos um coração ensinável? Provérbios de Salomão diz assim, repreende o sábio e ele te amará. Faça isso com o tolo e ele se enfurece. Quando você chega para repreender um sábio, ele aceita. Mesmo não estando errado, ele tira lições daquilo dali. É capaz de agradecer. Repreende o sábio e ele te amará. Provérbios 9, 7 até o 9. Um líder tem que aceitar a correção. Mesmo às vezes não tendo a razão da correção, mas a porta fica aberta.
Saul ninguém poderia repreender. Ninguém em sã consciência repreendia Saul. Ninguém. O próprio profeta, quando Deus deu a ele direção para ir ungir outro, ele temeu, disse, que é isso? E o rei aí? Quando Absalão usurpa o trono de Davi, Davi sai e deixa o trono com ele. Não briga por aquilo que é seu por direito. Não. Quando é insultado, ele diz, quem sabe se foi Deus que o mandou? Vamos orar agora ao Senhor. Por favor, curve a sua cabeça. O que se espera de um líder? O que Deus espera de um líder de ministério, líder de PG, de um diácono, de um presbítero, de um prefeito, de um pastor? O que Deus espera? É que ele tenha desejo de abençoar todo o povo, especialmente a sua casa, conforme Paulo fala. Quem não tem cuidado dos seus, e especialmente da família da fé, é pior do que o descrente. Nega a fé e é pior. 1 Timóteo 6, 5, 8, melhor dizendo. Tem que ser sensível. Sensível com a sua casa, com as deficiências da sua casa. Capaz de chorar com o filho, orar com a esposa. Ser pastor em casa. Porque aquele que não cuida da sua própria casa, como pode cuidar da casa de Deus? Se não é bom protetor da sua própria família, como é que vai proteger as ovelhas do Senhor? É Paulo que diz isso a Timóteo. Mas também aceita ser confrontado. Aceita ser corrigido. Tem um coração ensinável. É sensível. Deixa portas abertas para tirar lições, mesmo passando por um vale árido. Pede perdão quando erra. E cede perdão aos que lhe pedem perdão. Senhor nosso Deus, obrigado por Davi. Obrigado. Aprendemos com ele sobre o investimento para abençoar todos e especialmente de casa. Aprendemos com ele sobre sensibilidade, orar com os nossos filhos e orar por eles, chorar com os nossos filhos e chorar com eles, interceder junto ao Senhor por cada um deles. Aprendemos com Davi sobre ser repreensível e aceitar o confronto, tirar lições proveitosas, até mesmo do vale árido. Deus, é isso que esta igreja espera dos seus líderes. E eu suplico que o Senhor proporcione a nós essas características, que saiamos daqui com esse desejo de abençoar a nossa casa, de ser mais sensível às necessidades da nossa casa e aceitar o confronto de quem quer que seja, porque o Senhor vai advogar a nossa causa. O Senhor fará isso porque o Senhor é bom. Abençoe essa igreja, os irmãos que estão aqui e os que estão em casa, que sejam também igualmente abençoados, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. Amém, irmãos. Vamos pedir a Deus a bênção. Antes de voltarmos para casa, que o Senhor abençoe a cada um de nós, que a sua palavra esteja vibrando aí no nosso coração, e que os irmãos tenham uma semana na presença do Senhor, sendo bênção em todo lugar, inclusive na sua própria casa. Vamos orar nesse momento. Senhor, amado Deus, obrigado, Senhor. No final deste culto, nós queremos render a Ti a gratidão do coração, ó Deus, por termos esse privilégio, estarmos aqui juntos com o povo de Deus,
reunidos, ó Deus, em nome de Jesus, e podermos ouvir e meditar, louvar, adorar, orar juntos, como teu povo, ó Deus. Obrigado pela humanidade do Senhor que se fez carne, que habitou entre nós, que sofreu as mesmas limitações, que encarnou teu grande amor para conosco, humilde, que sabe como nos dar esta instrução para seguirmos no seu caminho, ó Deus. Abençoa todos os líderes que foram eleitos hoje aqui, abençoa a tua igreja, Deus, para que nós possamos cumprir desta forma aí o projeto de Deus, a maneira como o Senhor quer que cuidemos da tua casa, do teu povo e dos nossos próprios de casa, ó Deus. Nós rogamos isso a ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Pós-ludo, né? Aqui já acabou, viu, professor? Vamos colocar em pé. Mais uma vez, obrigado por sua presença. Algo que a bênção do Senhor te acompanhe e seja com você. O Senhor te fortaleça e que essa semana o ambiente na sua casa seja muito melhor. Que haja paz e harmonia entre vocês. Que haja entendimento entre pai e filho. Que haja expressão de perdão na apresentação do amor. Que vocês se entendam muito melhor do que na semana anterior. Que o Senhor dê a vocês sensibilidade espiritual para perceber que há alguma coisa errada e agilizar para corrigir em amor. Deus abençoe a sua família. Que haja pão na sua mesa, paz no seu coração, alegria na sua alma, direção para os teus passos. O Senhor te fortaleça. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as misericórdias tão ternas de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo, a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos.
saírem sozinha, tá? Acompanhe elas até o carro, por favor, os homens fortes e bonitos. Acompanhe as irmãs até o carro, tá?